Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar conversando com vocês sobre as adaptações que o cinema está trazendo a respeito dos personagens dos quadrinhos. Nós vamos estar conversando e vendo até que ponto esses personagens podem ser modificados quando um filme é feito. A gente vai estar conversando sobre isso para ter uma conclusão, para a gente saber o que pode e o que não pode. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, gente, filmes baseados em quadrinhos não é uma coisa recente. Na realidade já existe há muito tempo. Já tivemos adaptações de filmes do Batman, adaptações do filme do Superman e outros personagens dos quadrinhos desde a década de 40, 50, 60. Já tivemos várias, inúmeras. E hoje, cada vez mais, porque se tornou uma moda, nós temos adaptações de filmes de super-heróis, dos quadrinhos. Só que hoje está se levantando uma questão sobre mudança nesses personagens, as chamadas adaptações, que eu não chamo de adaptações, e eu vou explicar por quê. Quando você vai fazer qualquer filme que é baseado em uma outra mídia, num quadrinho, num livro, numa animação, num game, você tem que fazer adaptações. É necessário, porque o que funciona no quadrinho, num livro, numa animação, num game, não vai funcionar num filme, numa série live action. Não tem como funcionar. A adaptação nada mais é do que você fazer ajustes. Porque, como eu disse, algo que funciona numa mídia não vai funcionar na outra. Então você tem que fazer esses ajustes. E os nomes desses ajustes são adaptações. Isso é normal, muito normal. Você não tem como fazer coisas que ali vão ficar, num livro vai ficar ótimo, mas num filme não vai. Não tem, porque um filme é visual, extremamente visual, de movimento. Um quadrinho não, é estático, parado, são quadros em que você vai lendo balãozinhos e tem ações que você vai vendo ali, mas ele não tem movimento. Um livro é pior ainda, o livro não tem movimento, ele é apenas leitura, você tem que usar a sua imaginação para ver. Uma animação até tem movimento, tem diálogo, mas é um desenho, foi feito um desenho em movimento que você pode fazer certas coisas grandiosas que não dá para fazer no cinema, porque aí depende de tecnologia. Então, você tem que fazer os ajustes. É normal, aceitável, porque tem que ser aceitável. Você não dá para fazer igual. O problema é que as adaptações e ajustes são uma coisa, mas aí tem alguns cineastas, diretores, roteiristas que inventam de fazer modificações, transformações. E essas modificações e transformações, que eles chamam de liberdade criativa, na maior parte das vezes, alteram muito a história, o personagem, praticamente criam uma coisa nova. E aí que é o problema. Se você vai ao cinema ver o filme de Superman, você quer ver o Superman como ele foi criado no quadrinhos, como é o cerne dele. Superman é um último sobrevivente de um planeta, ele é filho de Jor-El e Lara, foi criado na Terra por Martha e Jonathan Kent. Ele foi desenvolvendo os poderes, foi ensinado pelos seus pais como trabalhar aqueles poderes, que ele tem que ser uma pessoa boa, foi ensinado valores para ele. E ele saiu pelo mundo para salvar o mundo, as pessoas, mostrar que as pessoas podem ser boas, podem fazer o que é certo. Essa é a história central do Superman.
Superman não mata, Superman é altruísta, Superman não tem dúvidas. Esse é o personagem. Mas bem, aí você pega, vou dar um exemplo, você pega o filme do Snyder, em que você tem o Superman. Esse personagem, Superman, começa pela mudança do cerne dele. Ele já não é tão bom assim. O Superman não é tão altruísta assim. O Superman tem motivações egoístas. O Superman é violento, muito violento, e principalmente o Superman matou. Aí você já tirou o personagem totalmente do cerne dele. Aquele não é o Superman. Ah, mas a gente quer ver um Superman mais moderno. Gente, então cria um personagem novo. E a partir daquele personagem novo, trabalha com aquele personagem novo. Aí tudo bem, não tem problema. Mas se você vai fazer um filme de um super-herói dos quadrinhos que tem um cerne, tem um padrão, siga aquele padrão. Não importa se você ajuste para se adaptar mais aos tempos modernos. Isso não tem problema. Mas o personagem em si tem que ser aquele personagem. Ele não pode ser cinza. Ele tem que ser mais igual ao que ele é nos quadrinhos. Quer ver um exemplo de um bom Superman que foi bem adaptado, fez as modificações necessárias, até usou algumas coisas? Super-Homem de 1978. Aquele super-homem bom, super-homem que tem dúvidas, super-homem que sabe o que tem que fazer o certo, ele tem que fazer o certo. Sim, é aquele Superman. Aquele Superman é o Superman dos quadrinhos. Mas o Superman que foi mostrado por Snyder não é. Outro exemplo de Batman, outro exemplo é o próprio Batman. O Batman é um personagem sombrio, mas ele não mata, ele é inteligente pra caramba. As motivações dele é impedir que outras pessoas sofram o que ele sofreu. Essas motivações. Aí você me pega um Batman agressivo, violento, que marca as pessoas. E essa marcação é uma sentença de morte na cadeia. E que, pior de tudo, como eu falei, Batman não mata. Ele se recusa a matar. Sim, foi para matar o Superman. Porque considerou o Superman um perigo. E Batman não é assim. Não é assim. Ah, mas os outros filmes de cinema também modificaram o Batman. Sim, fizeram ajustes e até modificações. Mas essas modificações, os ajustes são normais, tem que haver. Mas as modificações não alteraram quem o personagem é. O próprio filme do Tim Burton, que mudou pra caramba o universo do Batman, mudou muita coisa, manteve o Batman como o Batman. Não matar. Ele é agressivo, não matar, e outras coisas assim que ele fez. Mas manteve, ele não mata. A agressão dele não é uma agressão contra todo mundo para matar o criminoso. Não, ele vai deter o criminoso, vai espancar o criminoso, vai usar de todas as formas para pegar as informações do criminoso, mas não vai matar. Outro bom exemplo de Batman é o Batman do Nolan. Foi muito bem adaptado. Nossa, adaptado, muito bem adaptado. Fez ajustes que eram necessários e as modificações que tinham que ser feitas. Ficou perfeito. Perfeito. Mas no mesmo não posso dizer do Batman do Snyder. Não posso. Ah, mas Marcelo, tem que fazer essas modificações. Gente, modificações a gente pode fazer. É a liberdade criativa. Pode haver. Quer ver uma liberdade criativa que modificou o personagem? Modificou porque o personagem não foi criado dessa forma, mas funcionou? Vamos lembrar o Homem-Aranha do Sam Raimi. Esse Homem-Aranha, ele foi criado na história clássica dele, mas teve uma mudança muito particular. Qual a mudança? O Homem-Aranha dos quadrinhos, dos games, dos filmes, das séries de animações, tem os seus lançadores de teia, que ele criou e utiliza. Mas o Sam Raimi, ele pensou assim, e o pensamento dele é lógico. Como um aluno, mesmo que seja gênio, do segundo grau, vai criar um dispositivo que lance teia
uma substância que grude na parede e que depois com o tempo se dissolva e que ele pode usar de várias formas. Não tem como. Se um gênio, vários laboratórios do mundo inteiro não criaram, ele não poderia. Então ele fez com que aquele Homem-Aranha tivesse sistema orgânico de lançador de teias. O corpo dele mesmo fabricaria. Olha que coisa boa. Foi uma ideia bem colocada. Muito bem colocada. Então, alterou? Sim. Mas essa alteração não modificou quem aquele personagem era. Quem aquele personagem era. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Adaptações têm que existir. São os ajustes. Modificações, que são as liberdades criativas, pode existir, deve existir, mas com ressalvas. Não pode dar um poder criativo a uma pessoa que não tem controle, que vai começar a fazer, a aprontar para fazer o filme ficar dessa forma, daquela forma, modificando quem aquele personagem é. Vamos ver uma coisa? A DC com o Snyderverse fez muito isso. Liberdade criativa modificou quem era o personagem. O personagem não era assim. Vamos lá? Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida são bandidos, assaltantes, assassinos, seres humanos horríveis, em a maioria. Aí pegaram o grupo do Esquadrão Suicida, que era um grupo do governo que ia fazer missões para matar pessoas, para fazer coisas ruins, em nome do governo americano. Aí junta-se vários membros desses personagens, em que o pistoleiro, que é um assassino de sangue frio, a motivação dele é ajudar a filha dele. Tudo bem, não tem problema, que eles fizeram uma animação que o Justiceiro tinha amor pela filha dele, mas ele é assassino, filho da mãe, é um cara que não pensa duas vezes. Se tiver que matar uma pessoa, ele vai matar a sangue frio, não importa o que ele tiver que fazer. São motivações dele, são motivações egoístas, são motivações próprias dele. E tornaram com um personagem como o Smith uma pessoa cativante, que o objetivo dele é salvar a filha. Deram um ar para ele ser um herói. Mas não só ele, todos os membros do Esquadrão Suicida ali se tornaram meio que heróis, né? E eles não são heróis. O segundo filme do Esquadrão Suicida mostraram quem eles são: assassinos. Apesar que eles podem ter motivações, podem ter família, podem ter aquelas motivações, mas se tiver que fazer uma coisa para sobreviver, vão fazer. Eles só salvaram todo mundo ali porque eles viram todo mundo se ferrando, estavam com raiva do caso, queriam vingança e lá lutaram. Para até poder se livrar também, que no final das contas eles se livraram, né? Tiveram um objetivo lá, se livraram. Mas eles não são bons. Entendeu o que eu estou tentando dizer? Adaptações tem que existir. Mas modificar o personagem para ele mudar quem ele é, isso não tem que existir. E a DC Comics é rei de fazer isso. E hoje, nesse momento, eles pegaram o universo do Snyder que não deu certo e estão tentando refazendo um reboot para criar um novo universo. E aí a ideia brilhante deles, que é uma ideia idiota: vamos fazer um universo da DC Comics nos cinemas sem o Super-Homem e sem o Batman. Sim, sem o Super-Homem e sem o Batman. Não vai ter Super-Homem nem Batman. No lugar do Super-Homem é a Supergirl, que, vamos lá, a aparência dela já não é de uma Supergirl original dos quadrinhos, porque a Supergirl é loira, ela vai ser morena. Mas tudo bem, isso aí, se o personagem for igual realmente, com as mesmas motivações de personagem, mesma cerne do personagem, não vai modificar tanto assim. Beleza, não tem problema. Mas ela vai substituir o Super-Homem, já começa o problema. Aí vamos ter não vamos ter o Batman. O Batman vai ser um Batman velho, que vai treinar junto com a Canário Negro uma Batgirl para substituir ele, que também não vai ser igual a Bárbara Gordon, que nós estamos acostumados. Uma ruiva? Não. Ela é morena, é origem negra, né? Tudo bem. Essa parte de origem negra eu não vou reclamar muito, entendeu? Mas até incomoda um pouco, porque, assim, eu acho que o personagem tem que ser igual ao personagem. Se você vai adaptar, você vai adaptar, entendeu? Beleza. Mas não vai ter Batman e Superman, a Trindade vai ser feminina, o que não acontece nos quadrinhos. E esse é o grande problema. Vamos lá. Vamos falar mais de um probleminha. A Marvel fez seu universo cinematográfico, fez adaptações, que tem que fazer, e fez modificações. Vamos lá, uma modificação da Marvel.
o Homem-Aranha, do Tom Holland, que eu gosto do Tom Holland. Na verdade, eu gosto dos 3 atores que fizeram os Homem-Aranhas. Tanto que a gente, no último filme, eles são apresentados. Mas beleza. Ele, ali, é um garoto gênio que recebe habilidades de aranha, desenvolve um lançador de teias, só que ele não tem a tecnologia para fazer uma roupa. Quem faz a roupa para ele é o Tony Stark. O Tony Stark meio que apadrinha ele. Mas isso aconteceu nos quadrinhos. Não é uma coisa que não tivesse acontecido. Só que nessa adaptação da Marvel, o Homem-Aranha é mais novo, dos quadrinhos ele era mais velho, mas beleza. Dá até uma armadura, uma roupa de aranha de ferro para ele. Beleza. Só que o conceito, nesse universo, não vemos o Tio Ben. Só a Tia May, uma mulher mais nova, que é a Tia May, velhinha dos filmes. Ótimo. Não temos o Tio Ben. Então, provavelmente ele não viu aquela famosa frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas no último filme é estabelecido isso. Mas para ser estabelecido isso, o que aconteceu? A Marvel veio trabalhando no multiverso, que a DC tem e não trabalhou. O multiverso da DC não foi trabalhado, mas o multiverso da Marvel foi trabalhado, que permitiu que um personagem Homem-Aranha pudesse existir sem o Tio Ben. A Tia May é que é o grande equilíbrio dele. O Homem de Ferro, Tony Stark, foi o padrinho, foi uma pessoa que ajudou muito ele. Então, olha só como as coisas são muito bem feitas. Houve liberdade criativa, mas uma liberdade criativa, como eu falei, com o pé no chão, com um sistema de segurança para evitar que loucuras sejam feitas como a DC está fazendo. É esse meu ponto de vista. Não é dizer que você não pode fazer ajuste. Não, ajuste tem que fazer as adaptações. Mas que você não possa ter liberdade criativa para fazer coisas que fiquem real seu personagem. Porque, como eu disse, uma mídia é diferente da outra. Uma mídia é diferente da outra. E nos próprios quadrinhos há as mudanças, os retcons, que recontam mais ou menos a história do personagem, mas não alteram o personagem para ele ser diferente. Fizeram isso nos 952 com o Super-Homem dos 952. Ele era totalmente diferente do Superman antecessor dele. O que eles fizeram? Mataram esse Super-Homem, trouxeram o Super-Homem da pós-crise Infinitas Terras, que era o Super-Homem mais adequado. Olha como eles fizeram. No universo do cinema, eles estão tentando corrigir o que eles fizeram. Era mais fácil deixar o universo do Snyder, fazer alguns concertos do universo do Snyder, adaptar, fazer os famosos concertos para os personagens serem iguais ou mais parecidos com as suas versões de quadrinhos, e mantinha aquilo. Agora o que eles querem fazer é totalmente sem lógica, sem pé nem cabeça. E olha que a DC tem conteúdo, tem material, tem ideias para fazer grandes filmes. E estão se jogando fora. Porque querem fazer liberdade criativa. Tem a história que vai ter o Super-Homem negro. Mas o Super-Homem negro existe nos quadrinhos. Existem até 2 versões. Da Terra 2 e do Super Presidente. 2 personagens dos quadrinhos que são maravilhosos. 2 personagens maravilhosos. Vão fazer. Aí querem dar a história para um escritor, para um roteirista que é muito experimentador. Ele adora fazer experimentações. E aí vai dar certo? Não, não vai dar certo. E o que a gente aprendeu nos últimos tempos? Que filmes baseados em quadrinhos tem que ter a dose certa de um fanservice, tem que agradar aos fãs e tem que ser feito para chamar novos fãs, novas pessoas para assistir. Tem que ser aquele filme que agrada ao fã com fanservice e que faça o não fã assistir também, seja bom para os dois. Caça-Fantasmas, muito mais além, é um exemplo. Homem-Aranha sem Casa para Voltar é outro exemplo. E outros filmes que tem por aí, outras séries que tem por aí, que conseguiram fazer isso. Conseguiram agradar gregos e troianos. Então, gente, para finalizar, não entendam mal, eu não sou contra ter a liberdade criativa, fazer modificações, porque a adaptação, que é ajuste, isso precisa ter. Isso aí é essencial, não dá para fazer igual. Mas modificações, que são a liberdade criativa, tem que ter com
pé no chão, com reserva, com controle, com alguém que segure a onda daquela pessoa. Não, isso está exagerado, vamos mudar o tom aí. Tem que ter. Na Marvel, nós temos uma pessoa que faz isso. Na DC, nós não temos. Infelizmente, não. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre liberdade criativa, modificação de personagens de quadrinhos que vão ser adaptados para o cinema. Até que ponto você pode ter essa chamada liberdade criativa. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje ainda a gente vai ter mais um vídeo, na realidade uma gameplay do Batman Arkham City. Entendeu, gente? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Até mais tarde. Tchau!